Carolina Pacheco Cunha Clemente. E quando é que entrou para a polícia? Foi em 1972. E porquê que fez essa escolha? Porque eu gostava. E depois foi na altura do Dr. Marcelo Caetano que abriram os concursos para a polícia. Eu trabalhava num laboratório farmacêutico em Lisboa, em Benfica. Depois ia em conversa com outra colega e tal, vamos concorrer. Pronto, inscrevemos. Depois fomos às provas físicas no Restelo. E como é que eram as provas físicas? Era correr, era saltar. Pronto, a gente preparou-se minimamente, como aquela colega estava a saltar. E que mais? Não, era a corrida, quantos minutos, saltar. Pronto, era assim uma coisa básica, não é? Depois fomos para a escola prática, pronto, que era a escola prática. Tivemos 3 meses só, 3 meses. Educação física, defesa pessoal, carreira de tiro. Pronto, 3 meses passados. A escola prática era onde? Ali em Alcântara. E é agora a Escola Superior de Polícia. Antes era a Escola Prática de Polícia. Foram das primeiras mulheres a entrar. As primeiras mulheres foram ali, depois é que passaram para Torres Novas, onde houve conjunto de senhoras e homens e tudo. Pronto, começou a haver mais, pronto, naquela altura muita gente concorria, não é? Porque havia, depois, entretanto, deu-se o 25 de Abril, não é? Ficaram sem emprego. Eu, por acaso, ainda não tinha sido contabilizado o 25 de Abril, porque eu já estava na polícia quando se deu o 25 de Abril. Estava onde quando se deu? Estava em Santa Marta, na divisão de trânsito. Estava na divisão de trânsito, acompanhei aí essa evolução toda, aí na rua, essa euforia toda do 1º de Maio, era uma confusão. Como é que acompanhou? Era chamada para fazer serviço pela PSP na rua, não é? Não, eu estava na rua, o serviço era trânsito, pronto, era na rua. Dava aí, fazia 6 horas. Não havia muitas mulheres a fazer, não havia muitas mulheres a fazer esse serviço. Já nessa altura, no primeiro havia algumas que já tinham, mas no segundo alimento já houve muito mais, aquela fotografia já tem muita gente. Só que vinham vários distritos, vinham do Porto, veio de Coimbra, veio de Faro, e pronto, juntavam-se assim umas contas, pronto. Mas uns ficaram, a gente pedia onde é que queria ficar. Eu morava em Lisboa, portanto, estive ali em Santa Marta, quando fui alistada, depois fiquei em Santa Marta. Andei no serviço da rua, fiz sinaleiro, nas horas de ponte, no Chiado, em cima, na Ribeira das Naus, porque havia os sinaleiros ainda, os homens, enfim. Então eles faziam 3 horas de serviço e a gente na hora da coisa, na hora de pronto, ou quando precisava, a gente ia fazer o serviço deles, aqui no Chiado, aqui no Martim Moniz. Eram certos locais que eram mais afluência de trânsito e depois eu andei, tive alguns anos, tive até 75, estive no trânsito. Depois, em 75, houve aquela afluência pessoal que veio do ultramar e precisavam de pessoal no aeroporto. Eu fui para o aeroporto, fazia o serviço de trânsito cá na rua e depois fiquei dentro
fiscalização dos passageiros. Pronto, na fiscalização. Estive lá de 75 até 76 e tal. E como é que era? 1976, porque pronto, casei e depois tive meu filho, depois não podia fazer noites, embora fiz lá o tempo de gravidez, fiz lá sempre, não estava fardada. O comandante, nessa altura, trabalhava com as senhoras que era da PID, trabalhavam lá a funcionar na fiscalização da coisa. Então, o senhor comandante integrou-me lá para trabalhar com elas, quando estava grávida, não podia usar a farda. Nessa altura, em 75, quando voltaram os retornados das ex-colónias, havia uma afluência muito grande, houve ali um período de afluência muito grande. Era muito bem. As pessoas dormiam ali no hangar, as pessoas, os familiares juntavam-se à porta lá do aeroporto a procurar os familiares, depois aquilo era uma confusão, era triste, porque as pessoas, pronto, deixavam lá as suas coisas e tal, e pronto, teve esse período lá. Depois voltei à divisão de trânsito, mas há uma coisa, quando a gente andava na divisão de trânsito, quando andava na rua, a gente fazia o policiamento Natal, o policiamento era a gente estar nas passadeiras dos peões, ali especialmente na Baixa, quando havia mais movimentos e tudo, a controlar os peões e coisa. Isso era uma obrigação e até deu uma colega minha que andava num carro com um microfone a anunciar, essa já morreu, a Anabela. Voltando atrás, depois vim para o trânsito e depois a gente fazíamos gratificados, era para ganhar mais. Onde é que fazia os gratificados? Onde é que fazia os gratificados? Fazia os gratificados na minha hora de folga. Eu fazia 6 horas de patrulha, fazia 4 de gratificado. Fazia nas embaixadas, aqui na Embaixada de Espanha, na Embaixada do Brasil, fazíamos mais ou menos 4 horas, para a gente ganhar mais. Depois fazia 6 horas de patrulha, eram carros. Na hora de trânsito, a gente, ali na Avenida da Liberdade, na hora de 90 ainda não havia os semáforos, a gente, então o que é que fazíamos? Tínhamos que regular o trânsito na hora de ponta, como se chama. Tivemos vários comandantes ali no trânsito, temos o último comandante, me lembro do Rodrigues da Silva, que veio que era um bom comandante, veio da tropa e foi nosso comandante. A partir daí depois, pronto, havia comissários, havia aquela gente, pronto. Mas na minha vida pessoal, o que eu tenho a dizer, acho que gostei muito dos anos que estive lá, não tive assim, problemas de maior com transindo com as pessoas. Eu também sou uma pessoa calma. Não tinha muito Gosto muito de falar. Ainda bem. Gosto muito de falar. Diga-me uma coisa, agora, por exemplo, em relação às fardas femininas, falou-me que quando estava grávida não podia usar farda, não é? Não podia usar farda. Mas a farda como era no tempo em que entrou para a polícia? Como era? A farda das mulheres, era saia? Em princípio foi saia, pronto. Como as fotografias estão, era saia com aqueles machos, que era cinzenta, blusa branca e gravata preta. Depois é que passámos a usar calça azul e pronto, saia azul para as cerimónias e calça para andar aí no dia a dia, não é?
Mas havia restrições àquilo que podiam usar? Por exemplo, o comprimento das saias, havia uma altura estabelecida? Não, a saia era para baixo do joelho, não podia ser saia. As fotografias marquei, já não tinha, não usava saia muito curta. Mas é ver, quer dizer, ali no chiado, em cima de uma pinha assim, saia. Era isso, não, já as pessoas tinham mais respeito, não é? Agora tenho mais respeito que agora é qualquer pessoa. Mas, pronto, era mais complicado, porque essas ali, este aqui no Largo do Chá, também o Camões, ali onde passa ali o elétrico, ali havia ali um sinalete sempre, e quando ele estava de folga, punha lá a polícia, punha lá a mulher. Mas, pronto, assim, coisas caricatas, pronto, não há assim nada de extraordinário, pronto, havia respeito pelas senhoras, havia, pronto, também os automobilistas tinham mais respeito. Os tempos mudam e mudanças não próprias, não é? Que é com recordações. Tem recordações boas? Gostou muito de adaptar à situação de reforma. Portanto, eu quando me reformei não fugi também, é que eu tinha o tempo todo, meti o papel na altura e pronto, saiu a ordem que eu tinha acabado de fazer 55 anos, quando meti os papéis para me vir embora. Foi autorizado, depois mais tarde, pronto, a coisa era mais complicada, já disse ali, que ainda tenho colegas do terceiro, que trabalharam comigo, que ainda estão a trabalhar lá em cima na Alta de Lisboa, não é? Estão lá na divisão de trânsito, mudou para lá, e abandonaram aquilo e elas ainda lá estão, já têm idade, agora de estipular outra idade para a reforma, mas agora eu vinha no jornal há poucos dias que a Ministra da Administração Interna vai porque há pessoal que está na rua, que já não tem capacidade para andar na rua e acho muito bem. Quer perguntar mais alguma coisa? Sim, eu queria que me falasse um bocadinho da época do 25 de Abril, já que estava a fazer o conhecimento das ruas. Foi um bocadinho complicado, porque é assim, havia muita gente na rua e as pessoas pensavam que a liberdade era para se poder fazer tudo, não é? E eu lembro que eu, a seguir ao 25 de Abril, já estava no trânsito, fui fazer havia as manifestações, não é? Eu fui para a manifestação no 1º de Maio, à Alameda de José Ricos. E foi complicado fazer aí? Foi complicadíssimo. Olha, esse dia choveu, cheguei para a mulher da minha casa, mas a confusão era tanta, pronto, e a gente era obrigada, pronto, a gente tinha que fazer o policiamento, não podia dispensar de fazer, e aqueles dias, foi após o 25 de Abril, foi o 1º de Maio, a seguir ao 25 de Abril, foi o 1º de Maio, que foi a maior confusão que se podia prever, não é? Porque as pessoas estavam naquela euforia, aquela coisa toda, a gente ia. Mas havia, por exemplo, nessa altura, que havia um sentimento de euforia nas pessoas, mas eles de alguma forma... Calma, sereno. Pois, não havia conflitos, não é? A pessoa exteriorizava aquela alegria e tal, que as coisas que iam ser melhores, não, aquela reação mais que natural, quer dizer, estavam confiantes
da situação e pronto. Mas na altura, quando a gente faz anos, não é? Também ficamos mais contentes, que é mais um ano que falta. E isso, a comparação não é assim um bocado. Mas acontece que naquela altura as pessoas precisavam de uma mudança. Então estavam confiantes na mudança. Pronto. E manifestavam-se, pronto, eram os carros abertos, essas coisas. E quando vocês chamavam a atenção, não é? Que, não sei, de alguma situação em que tenham chamado a atenção das pessoas que não se podiam manifestar assim, ou que não podiam fazer aquilo em via pública, ou alguns carros? Nessa altura, estava num período em que a gente, pronto, tínhamos que, quer dizer, porque as pessoas não manifestavam-se, mas não era em conflito, quer dizer, se fosse uma ação assim, não quer dizer, comigo nunca aconteceu. Claro, sim. Eu estava ali, não era na missão de regular o trânsito, por um movimento, por isso, não era a situação da esquadra, pronto, a situação da divisão é uma coisa, a situação do pessoal da esquadra é outra. Claro. O pessoal da esquadra é mais repreensivo, mais coisa, mais... mas nós, anteriormente, era dedicado mesmo só a regular o trânsito, para não haver confusões, porque era atropelamentos, as coisas todas, porque as pessoas naquela altura não pensam em nada, não é? Não, mas na minha situação, pronto, naquilo que eu terminei de fazer, ou que estava terminado de fazer, era realmente regular o trânsito e estar atento a qualquer movimento estranho. Também a gente, às vezes, também se preocupava um bocadinho com isso, tínhamos instruções para isso, não? Mas pronto, era uma altura de euforia, era uma coisa... E no aeroporto, tem alguma história que se lembre frequentemente? Não, porque no aeroporto teve aquele período, mas como trabalhava na secção de fiscalização, acontece que de vez em quando havia denúncias de passageiros que queriam transportar qualquer material. Então, nessa altura, trabalhavam lá as tais senhoras aqui e nós... Mas já depois do 25 de Abril? Como? Já depois do 25 de Abril? Sim, elas ainda tiveram lá. Mas, quando havia assim, tínhamos a guarda fiscal, que fazia os passaportes e isso. Nós estávamos na retaguarda, para fiscalizar. Nessa altura, nós éramos chamadas a um gabinete para a pessoa ser fiscalizada, por exemplo, o despido e tal, apalpar, então. A gente acompanhava, era acompanhada sempre por uma vigilante, que era tal. Nunca aconteceu, não é? Nunca aconteceu nada de extraordinário nesse aspecto. Mas chegou a achar dentro das malas algum material? Não. Como eu disse, as pessoas, como tinha aquela barreira, sim, nunca chegava a você. Tinham mais dificuldade em uma coisa. Acho, não é? Porque às vezes também tinham a alfândega, não é? A alfândega também era mais penado a transporte de coisas, até que não podiam levar do país para fora, mas isto era mais com a alfândega. Nós éramos só revistados, levavam algum material explosivo, alguma coisa. Nessa altura, pronto, acho eu que as pessoas tinham mais respeito, mais medo de que alguma coisa acontecesse nos aviões. Agora, ao dia a dia,
não tenho assim nada de perigo, nada que me dissesse assustado ou desistir da profissão. Não. Fiquei com saudades, porque costumo habituar quando vim para casa, porque a gente habitua-se àquela rotina, não gosto de chegar atrasada, tarde nenhum, porque foi um hábito que a gente apanha de não chegar atrasado. Aconteceu uma coisa, Júlia. Uma coisa que não tem. Nós íamos fazer as procissões. Há a procissão de Nossa Senhora da Saúde, que é a procissão dos militares. A gente ia sempre, não é? Um dia, para falar atrasado, um dia, nesse dia da procissão, eu por acaso cheguei atrasada. Atravessei o campo de Mate-Meniz, estava o senhor oficial. E eu, como senhor oficial, eu pensei que era normal. Sabe o quê? Foi à minha procura, mandou um motorista à minha procura, na formatura, dizer que eu não tinha faltado batida a Paula. Eu, naquela altura, os oficiais gostavam mesmo, os novos, gostavam que a gente batesse a Paula. E tive que lhe pedir desculpa, que não tinha visto, porque não batia a Paula, não vi. Eu disse, uma situação caricata, mas naquela altura era os oficiais queriam que a gente batesse a Paula. Diga uma coisa, como é que era a relação entre homens e mulheres dentro da esquadra? Sentiu discriminação? Foi um bocado complicado, porque eu não gostava, porque a gente era, pronto, era mais mentinho, não gostava muito, mas depois acabaram. As primeiras deviam ter sofrido mais. Foi um choque maior, porque eles eram habitados, eram os senhores. Foi mais complicado quando a gente concorrer à primeira classe. Tínhamos direito à primeira classe. E eles não queriam, porque a gente não fazia trabalho igual a eles. Entende? Havia reuniões lá entre os homens, né? Porque a gente. Mas como a gente, na altura já éramos muitas, e pronto, e a gente conseguiu ficar bem. Mas assim, dizer, camaradagem havia, respeito, pronto, a gente tratávamos com colegas, ainda hoje, primeiro no meu caso, se eu vejo algum colega do meu tempo, eu falo, converso e tal, até tínhamos uma boa relação. Tínhamos, porque havia respeito mútuo, não quer dizer que eu, no geral, não tenho razão de queixa de nenhum colega. Éramos todos mais ou menos da mesma, mesmo os superiores, os chefes, muitos. Quando eu trabalhei há algum tempo, antes de vir embora, trabalhei na secretaria. Saí dos computadores, que era como é que eu ia te explicar? Quando foi introduzido o registro dos carros na informática, nós tínhamos lá, fomos 6 colegas, fomos para fazer rodízio, para estarmos ali, porque havia a operação de top, né, e a gente tinha que trabalhar à noite para dar a identidade dos condutores, para se o seu carro constava para aprender, se o carro era roubado, pronto. Tínhamos essa informação e era mais precisamente. E nessa altura também o outro serviço que a gente tinha era o seguinte: o pessoal andava na rua, não é? Depois deixava um talãozinho no vidro do carro e elas levavam. Depois, para se levantar o alto do contorno da sala,
na secretaria, a gente tinha que tirar um print, que chamava print, não é? A identidade do proprietário da viatura, para depois levantar a multa, ou para mandar para casa e pronto. Era o nosso serviço durante a noite, era estarmos a tirarmos essa coisa e atender o telefone na operação stop que houvesse nesse dia para saber a situação do carro, do condutor, essa coisa. Havia muitas operações de stop, quase os fins de semana era geral verde. Também passei muitos natais lá a trabalhar, também passei muitos o ano novo, uma vez passava o Natal, outras vezes passava o ano novo. É assim, às vezes quando era o Natal, a família ia atrás, porque nós, como juntávamos ali os quadros, que era ali na divisão de trânsito, estava o piquete, não é? E estávamos nós a trabalhar, o resto da secretaria tinha ido lá. Então, quem tinha família, pronto, dizíamos lá um jantar e tal, com ele, confraternizava, tenho lá um sinaleiro, que me deu o ministro da Administração de Terra, na altura, que ele foi lá nessa vida, e eu deu-me um sinaleiro que tenho lá em casa, que ele nos deu a todas, como pronto, uma lembrança, e todos os anos o comandante, quando já não estava, mandava um cartãozinho de boas festas, essas coisas que caiam bem a gente. Havia, pronto, os comandantes eram simpáticos, não tenho, foi uma vida de 28 anos e 6 meses, é uma vida, não é? 28 anos e 6 meses que eu estive a trabalhar, noites, chuva, sol. Eu lembro de ter assistido a um acidente aqui, a gente saía da divisão de trânsito para ver, para a fiscalização para a rua, não é? Víamos aqui, descíamos a Avenida da Liberdade, quase toda junta, cada um ia para o seu carro, e chegávamos aqui ao meio da avenida, um carro atropelou um homenzinho, pronto. Esse, para mim, como eram os primeiros tempos que eu estava na polícia, chocou-me um bocado, pronto, mas parece que ainda hoje ver o homem ali, o único acidente que eu vi, que é mortal, me impressionou muito, porque as pessoas, pronto, é uma vida, as pessoas, no nosso dia-a-dia há sempre uma coisa que nos toca. Faz um balanço positivo e tem saudades dos tempos? Tenho saudades, aqueles primeiros meses custou-me muito, porque a gente está habituada àquela rotina e companhia, não custa um bocadinho. Quando a gente gosta das coisas, faz-te gostar, não é? Gosta do ambiente, gosta das pessoas. E tenho pena, eu passei ali na divisão de trânsito, ali em Santa Marta, doeu-me ver aquilo abandonado, uma coisa, o carro não tinha muitas condições, porque aquilo já era antigo. Mas meteu-me pena ver aquilo assim, pronto, desprezado e coisa, meteu-me pena. Mas é a vida, não é? E já foi depois de eu me vir embora, porque aquilo foram embora. Uns 4 ou 5 anos depois é que foram lá para cima. Mas as condições lá em cima, só acho que estão muito longe da cidade. Né? As pessoas precisam ir lá. Aqui estavam mais dentro do movimento da cidade. Não, mas agora também as coisas mudam, as pessoas têm mais facilidades em comunicar, em resolver os problemas, mas é triste deixar aquele sítio
assim abandonado. As pessoas mesmo lá têm saudades daquele movimento do pessoal passar e sair, estar ali um policial ali à porta, uma coisa. Pronto, era uma vivência diferente, era uma coisa muito diferente mas